Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 30 de novembro de 2021, último dia do mês de novembro. Trago para vocês nossa aula de língua portuguesa. Então, peguem aí o Aprender Mais e o livro Sucesso para poder a gente fazer a correção da atividade anterior, que foi a atividade do dia 23 de novembro, terça-feira passada. Então, nesse dia, falamos sobre palavras escritas com CH, certo? Então, no nosso livro Sucesso, olha, no nosso livro Sucesso, logo no comecinho da página 159, aí já vem um texto, um pequeno texto, e já entrando na atividade, certo? Tinha assim, leia, enchente, Eugênia Manfort. Então, dizer assim, fechou o tempo, chove chuva, muita chuva, molha o verde, enche o rio, enche a rua, olha a rua. Muita chuva faz enchente. No 2, ele pedia para formar várias palavras juntando as sílabas. Aí tinha chá, xé, xi, xó, chu. E outras sílabas, né? No chá, tinham 4 palavras. A primeira é charada, depois chave, chata, chapéu. Xé, checar, chefe, cheque, chegar. Chi, chinês, chique, chifre, chinelo. Chó, chofé, chocar, chover, chorar. Chu, chulé, chuva, chuca, chuchu. Essa é a nossa atividade da página 159, que foi da aula anterior. Aí na página 160, atividade 3 e 4. 3. Leia. Chove chuva miudinha na copa do meu chapéu. Antes um bom chuvisquinho do que castigo do céu. Letra A. Copie do texto as palavras com CH. Então, a gente tem chove, chuva, chapéu, chuvisquinho. Agora, você vai separar as sílabas das palavras que você copiou. Chove, chuva, chapéu, chuvisquinho. 4. Escreva o nome das figuras. Chapéu, chocalho, chupeta, cachoeira, chifre, mochila. Página 161, atividade 5 e 6. 5. Leia as palavras e reescreva-as leia as palavras e represente-as através de um desenho. Então, você deveria desenhar aí um chapéu, um chicote, uma chaminé, a chuva, o chinelo e o machado. 6. Leia, copie e separe as sílabas. Letra A, chave. Copia a chave e separa. Chave. Letra B, cheque, cheque. Letra C, chicote. Chicote, chicote. Letra D, cachorro. Cachorro, cachorro. Letra E, chupeta. Chupeta, chupeta. Letra F, chuvarada. Chuvarada, chuvarada. Letra G, chocolate. Chocolate, chocolate. Página 162. Temos a atividade 7. Escreva o nome das figuras, depois preencha a cruzadinha. Letra A, chave. Letra B, chapéu. Letra C, cachorro. Letra D, chupeta. Letra E, chaleira. Letra F, chuteira. Letra G, cachimbo. Letra H, cheque. Letra I, sanduíche. Letra J, borracha. Depois,
depois de escrever os nomes das figuras, né, até a letra J, você ia na cruzadinha e preenchia cada letra aí, corresponde a uma palavra dessa que você escreveu. Aí você coloca uma letra em cada quadrinho para formar a palavra. Letra A, chave. Letra B, chapéu. Letra C, cachorro. Letra D, chupeta. Letra E, chaleira. F, chuteira. G, cachimbo. H, cheque. I, sanduíche. J, borracha. Uma letra em cada quadrinho. Aí ainda falando sobre esse assunto, né, o CH, a gente foi lá para o Aprender Mais, para fazer o reforço da atividade. Aí no Aprender Mais vem algumas palavras, observe as palavras e leia, né? Aí tem chapéu, chinelo, chuveiro. Chapéu, chinelo, chuveiro. As palavras chapéu, chinelo e chuveiro começam com CH. Aí a atividade era única, página 69. Tá? Aí tinha algumas palavras e você deveria escrevê-las no quadro certo, correspondente à sílaba, né? Chá, xé, xi, xó, chu. Então, no quadrinho com a sílaba chá, tínhamos aí bochecha, chácara, chaminé, chaleira, bolacha. Xé, cheia, beliche, bochecha, cheque, chefe. Chi, chiqueiro, cochicho, chicória, chifres, chique. Xó, cochicho, bicho, choca, chocolate, choque. Preste atenção que cochicho tem o chi e tem o xó, né? Mas aí quando você coloca todas as palavras com chi, cochicho não cabe. Então não vai faltar nenhuma palavra e não vai escrever duas numa mesma linha, certo? Então cochicho é com xó. Para escrever no quadro do xó. Cochicho, bicho, choca, chocolate, choque. Chu, chuchu, chuveiro, chuva, chute, churrasco. 2. Ordene as sílabas e forme as palavras. Letra A, cachorro. B, chinelo. C, chupeta. D, machado. E, chicote. Então, essa foi a nossa atividade da aula passada, né? Terça-feira passada, que foi a aula de língua portuguesa, onde falamos sobre o uso do CH. Hoje eu vou trazer para vocês 2 assuntos. A gente vai falar sobre a leitura de um texto e sobre a gramática, tá? Vai falar sobre a gramática, que é a ação verbal, é o início do assunto verbo, certo? Então, pegue aí o livro Sucesso. A gente vai fazer a leitura para poder vocês acompanharem, né? A leitura do texto O Bambuzinho, página 163. Longe, muito longe, no florido reino do Japão, existiu, antigamente, ao pé da montanha Fujiyama, uma floresta, onde viviam 2 bambus. Um forte, ereto, comprido, o outro tão delicado e frágil que se inclinava ao mais leve sopro da brisa. As flores amavam o bambu delicado e eram-lhes gratas pela sombra que lhes dava. As crianças que vinham à floresta colher flores também aprenderam a gostar da delicada planta, a que chamavam de Senhora Neblina de Prata. O bambu forte, porém, desprezava o irmão. Você é mesmo covarde. Um bambu que se preza não se inclina à mais leve brisa. Repare-me, por certo, sendo tão forte, servirei de mastro a algum possante navio.
Segurarei as velas e ajudarei o barco em suas viagens pelo mar. Quanto a você, não creio que preste nem para enfeite de ano novo. Certamente será aproveitado como lenha. Um dia, chegaram alguns lenhadores à floresta. Os machados começaram a trabalhar e as árvores foram caindo. Não tardaram em aproximar-se do bambu orgulhoso. Que árvore esplêndida! Dará um ótimo mastro de barro. E puseram-no abaixo. Quando os lenhadores iam cortar o bambuzinho, chegaram as crianças e pediram que o poupasse. Mas os lenhadores deveriam cortar todas as árvores do local, porque ali seria construído um lindo palácio. Porém, o pesar das crianças era tanto que os lenhadores consentiram que elas retirassem o bambuzinho e o replantassem no jardim, à beira-mar. Como ficou lindo o bambuzinho! Dali podia contemplar a água mais azul e as nuvenzinhas que já se refletiam como num espelho. Gostava também de olhar as ondas que banhavam os recifes de coral e as areias amarelas. E à noite deliciava-se com o luar que banhava o jardim e com as gotas de orvalho que cintilavam como diamantes sobre as flores e as flores, sobre as folhas e as flores. Certa noite, durante uma terrível tempestade, muitos navios naufragaram. E, à luz da alvorada, o bambuzinho percebeu, em meio aos destroços da praia, seu antigo companheiro, cercado de pedaços de navio, onde servira de mastro. Mas antes que pudesse falar ao companheiro, viu chegarem alguns homens para recolher os restos do naufrágio. Logo depois, labaredas crepitavam. Eram os pedaços do mastro partido transformados numa pequena e insignificante fogueira. Então, esse texto, né, nos faz pensar o quanto é necessário a gente não desdenhar do outro, né? Não se achar melhor do que o outro, certo? Essa é a mensagem que o texto quer nos passar. Aí embaixo, logo após o texto, a gente tem um vocabulário, com 3 palavras só. Ereto, insignificante e possante. Ereto, aprumado, reto, vertical. Insignificante, que não tem valor, desprezível. Possante, forte, poderoso, potente, robusto. Então, toda vez que a gente lê um texto, a gente sabe que tem o estudo do vocabulário e trabalhando o texto, né? E é justamente o que eu vou deixar para vocês, tá? No finalzinho da aula eu vou explicar toda a atividade. Aí a gente vai falar também sobre a nossa gramática, né? Que eu falei para vocês, trabalhando a gramática. E o assunto é ação verbal. Então, logo aí no começo tem uma imagem e pede para que você observe a imagem e leia as frases. Olha aí a imagem, algumas pessoas no trânsito, né? E as frases são as seguintes. A menina foi passear com o cão. Marina encontrou Mariana na rua. João esperou o carro passar. O carro parou na rua. Então, essas palavras destacadas representam ações, tá? A ação geralmente é a parte mais importante da oração e é expressa por meio de verbo. Então, o que é verbo? Verbo é a palavra que pode expressar um estado, ação ou fenômeno da natureza. Então, voltando. Palavras como essas que estavam destacadas no texto, passear, encontrou, esperou, parou, indicam ações. As ações são coisas que a gente costuma fazer. Aí, essas ações são verbos. Verbos podem expressar o estado, como eu estou, triste, alegre, contente,
E pode expressar também a ação. Correr, andar, nadar, comer, beber. E fenômenos da natureza, como chover, trovejar, relampear, certo? As ações acontecem em diferentes tempos. Esses tempos a gente já estudou lá em história. Presente, passado e futuro. Esses são os 3 tempos do verbo, tá? Então, presente é aquilo que está acontecendo agora. Mário, nada. Passado é aquilo que já aconteceu. Mário nadou. E o futuro é aquilo que ainda irá acontecer. Mário nadará. Certo? Então, ação, tudo aquilo que a gente faz. Júlia comeu batata frita ontem. Então, quando eu digo Júlia comeu, é o verbo comer, né? Então, comeu é o verbo. E quando eu pergunto qual é o tempo que esta frase está? Júlia comeu batata frita ontem. Então, quer dizer que Júlia comeu ontem, então ela já comeu. Isso já aconteceu, né? Então, é um passado, certo? Lembrando que verbo é a palavra que pode expressar o estado, como a pessoa está, né? É a ação que está fazendo ou um fenômeno da natureza, alguma coisa que só a natureza nos oferece. Então, como eu falei para vocês, a gente ainda vai continuar falando sobre verbos, sobre tempos do verbo, tá? Tanto no livro Sucesso como no livro Aprender Mais, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente tem bastante atividade porque são 2 assuntos, né? Primeiro tem a leitura do texto e depois tem a gramática com os verbos de ação, né? Então, bora lá. Todas as atividades serão realizadas aqui, ó, no livro Sucesso. Então, primeiro a gente vai para a página 165, que é justamente o estudo do vocabulário. Vai bem depois do texto, tá? Então, 165 até 167. 165 tem atividade 1 e 2. 1. Procure no dicionário, no diagrama, as palavras sinônimas. Sinônimos são aquelas palavras que têm significado semelhante, não é isso? Então, ele quer que você encontre sinônimo de ereto, insignificante e possante. Então, ereto, reto, insignificante, desprezível e possante, forte. 2. Na página 165 ainda. Ligue as palavras aos seus antônimos. Antônimo a gente já viu que é o contrário, né? Então, possante, o contrário de possante é improdutivo, é débil, fraco, impotente. Ereto, desequilibrado, torto. Útil, improdutivo, ósseo. Imenso, mínimo, pequeno. Insignificante, importante, indispensável. Na 65, a gente tem a atividade 3 e 4. 3. Complete as frases com as palavras mais adequadas. O bambu era forte, reto ou duro e comprido? B. Os pedaços partidos do mastro havia virado uma fogueira, o quê? Uma pouco fogueira ou uma pequena fogueira? Aí você vê qual é a palavra que se adequa aí, a frase que fica mais adequada à frase e escreve. 4. Você vai ordenar as sílabas e formar a palavra e pesquisar o seu antônimo. Então, o que é que você vai ter que fazer? Tá aí a primeira embaralhada, né? Degram. A palavra é grande. Aí você vai pesquisar qual o antônimo, o contrário de grande. Pequeno. Aí você escreve. A mesma coisa você vai fazer com tor, o, so, si, o, penó, ni, que, cofra. Aí você vai escrever na primeira linha a palavra desembaralhada e vai na segunda escrever o antônimo dessa palavra.
Página 167. Trabalhando o texto. Tem 168. Tem 168 ainda, viu? Qual o título da história? Aí o bambuzinho, né? 2. Essa história é baseada em uma lenda. De qual país é essa lenda? 3. Quem são os personagens? Quem são os principais personagens da história? 4. Os bambus são irmãos? Eles são iguais? Não. Os bambus não são iguais. Um era forte, o outro era delicado, né? Aqui diz que eles não eram irmãos. Como era chamado o bambu delicado? Senhora Neblina de Prata. 6. Escreva o nome da personagem. Gostava de olhar as ondas. Quem era? As árvores foram derrubadas pelos. C. Recriminava o bambuzinho. Quem era que recriminava o bambuzinho? D. Elas eram gratas ao bambuzinho. Quem eram gratas pelos bambuzinhos? Então, aqui eu não coloquei 168, mas vai também, tá? Faz parte do assunto, ó, 168. Então, a atividade é de 165 até 168. 168, atividade 7. Ligue cada bambu à sua característica. Tenho aí no meio bambu forte e bambu delicado. E em cima eu tenho: queria ser macho de navio, orgulhoso e cheio de si, forte, ereto e comprido. Embaixo eu tenho: inclinava-se ao mais leve sopro da brisa, delicado e frágil, desprezava o irmão. 8. Após a leitura do texto, escreva outro final. Imagine aí um outro final para essa história e escreva aí nessas 5 linhas, certo? Muito simples, né? Aí a gente falou também sobre ação verbal, né? Então, com esse assunto, ação verbal, a gente tem atividade da página 170 até 174. Então, na página 170, falando sobre ação verbal, a gente tem a atividade 1, 2 e 3. 1. Escreva palavras que indicam ações e coloque-as em ordem alfabética. Você vai pensar em 6 palavras que indicam ação. E vai escrever aí nessa linha ação, lembrando que são coisas que a gente costuma fazer, né? Comer, beber, nadar, andar, cantar, falar, escrever, certo? Entre outras. Então, você vai escrever 6 ações, lembrando que essa escrita deve ser em ordem alfabética. 2. Complete as frases com os verbos do quadro abaixo. No quadro eu tenho: tocou, estudou, compramos, atendeu, ganhou. E as frases são as seguintes. Letra A, Viviane, um presente. B, Mariana, para a prova. C, o telefone. E Tiago. D, nós, verdura no supermercado. 3. Leia as frases e escreva o verbo ao lado. Letra A, João comprou um sorvete. Qual é a ação? Comprou, não é? Então, escreve aí no quadro. B, Sara brincou no parque. C, o cachorro correu atrás do gato. D, o leão saltou sobre o coelho. E, o pássaro voou para a floresta. F, Geraldo entrou na sala. Página 171, atividade 4. Descubra no caça-palavras os verbos da cantiga de roda que estão destacados. A cantiga de roda é a ciranda cirandinha. Destacado temos vamos, cirandar, dar, deste, quebrou, tinhas e acabou. Aí você vai procurar essas palavras destacadas aí no caça-palavras. 5. Observe as ações que cada personagem está praticando e forme uma frase para cada uma delas. Depois circule o verbo. Então, você vai escrever: o menino está penteando o cabelo. Aí você vai escrever a frase, depois vai circular penteando, porque é do verbo pentear, né? Pentear o cabelo. É uma ação. Aí você vai circula penteando, certo? É a mesma coisa com a menina e a mesma coisa com o outro menininho que está assistindo TV. 172. 6. Leia a receita abaixo e circule as palavras que indicam ação. Tem aí a receita e no modo de preparo tem
3 palavras que indicam ação, tá? Aí você circula. 7. Observe as imagens e escreva as ações que cada um indica. O que é que o menininho de blusa verde está fazendo? A menina com a melancia e o menino desligando aí o despertador, né? Tá aí ao lado do despertador. Aí você escreve o que cada um está fazendo. 173, 8. Complete as frases com as ações adequadas. Pedro, não sei o que, de sanduíche. A minha irmã, na frente, isoladamente. O pássaro em minha janela e foi embora. Diana, de bicicleta todos os dias. Vocês vão escrever ações, tá? Que esses meninos, que essas crianças estão fazendo. 9. Observe os verbos no quadro abaixo em vários momentos, presente, passado e futuro. E escreva a forma como os encontramos em um dicionário. Siga o modelo. Verbo segura. No dicionário a gente não vai encontrar segura, vai encontrar segurar. Descuidou, descuidar. Voou, voar. Ajudar, ajudará, ajudar. Pegamos, pegar. Amou, amar. Viajarei, viajar. Canto, cantar. Abracei, abraçar. Todos os verbos acima são escritos com a terminação AR. Fique ligado, no dicionário os verbos sempre vêm escritos com terminações AR, ER, IR ou OR. O verbo muda a terminação para indicar passado, ontem ou antes, presente, hoje, agora e futuro, amanhã, depois. Então tem que se ligar nessas dicas para poder escrever aí os verbos, tá? 174, 10. Assinale com X a ação de cada personagem. Letra A. Brincar, dormir ou ler. Aí você marca um X. Letra B. Pular, nadar ou correr. C. Cantar, chorar ou dançar. D. Ensinar, comprar ou comer. 11. Sublinhe as palavras que indicam ações nas frases abaixo. Letra A. Os meninos jogam futebol. Letra B. A professora ensina matemática. C. Edileuza comeu bife no almoço. D. Caio pilota aviões. E. Lígia e Cris viajaram para São Paulo. F. Emerson ganhou uma bola. Aí você vai sublinhar, passar um traço embaixo das palavras que indicam ação, certo? Letra A. Os meninos jogam futebol. Sublinha aí a palavra jogam, que é do verbo jogar. 12. Encontre as ações que completam o sentido das frases. Tem aí no quadro dirige, transmite, saíram, comprou, pula, comeu. Letra A. Rosa comprou um belo vestido. B. Isabela, amarelinha. C. O rato, não sei o que, doenças perigosas. D. As meninas do clube. E. O motorista, o ônibus. F. Silvia, não sei o que, uma gelatina no lanche. Então, essa é a nossa atividade referente aos nossos 2 assuntos de hoje, não é? 30 de novembro de 2021, falando sobre a leitura do texto, interpretação e ação verbal, né? Ação do verbo, aquilo que a gente faz, certo? Então, boa aula para vocês. Até a próxima aula.